Comunicações RS-232, hardware. A comunicação RS-232 é o método mais popular de comunicação do CLP com os dispositivos externos. Ela é mais utilizada quando falando com o HMI, ou Human Machine Interface, ou interface homem-humano ou homem-máquina, ou outro sistema de display externo. O RS-232 é um método de comunicação assíncrono. Uma banda deve estar em sintonia com a outra, de forma que quando uma dá um passo, todas elas dão um passo. Elas são assíncronas na medida em que elas seguem a banda líder para manter suas cronometragens. Nós usamos um sistema binário, uns e zeros, para transmitir nossos dados no formato ASCII, American Standard Code for Information Interchange, pronunciado ASSK. Esse código converte códigos de leitura humana, letras e números, em códigos de leitura para computador, uns e zeros. Nossa porta serial CLP é usada para a transmissão e recepção do dado. Ela funciona enviando e recebendo a voltagem. A voltagem positiva é chamada mark e a voltagem negativa é chamada space. Tipicamente, o CLP funciona com mais ou menos 15 volts. A voltagem mais ou menos 3 volts não é usada e é considerada ruído. Há dois tipos de dispositivos RS-232, figura 93. O primeiro é chamado de dispositivo DTE. Isso significa Date Terminal Equipment, ou equipamento terminal de dados. E um exemplo comum é o computador. O outro tipo é chamado DCE, o que significa Date Communication Equipment, ou equipamento de comunicação de dados, tendo como exemplo comum o modem. Seu CLP pode ser um dispositivo DTE ou DCE. Verifique sua documentação. A porta serial do CLP funciona ativando alguns pinos para ligar, enquanto ativando outros para desligar. Cada um desses pinos é dedicado a um propósito específico. A porta serial vem em dois sabores, um tipo com 25 pinos e um tipo com 9 pinos. Os pinos e seus propósitos são mostrados nas figuras 9A, B e C. Essa tabela presume que seu dispositivo é um DTE. Propósito de cada pino em detalhe. Frame ground, chassi terra. Esse pino deve ser conectado internamente ao chassi do dispositivo. Receive data, RD, recebe dado. Esse pino é onde o dado vindo do dispositivo externo entra na porta serial do CLP. Transmit data, TD, ou transmite dado. Este pino é onde o dado vindo da porta serial do CLP parte da roda do CLP para o dispositivo externo. Their Terminal Ready, DTR, ou Terminal de Dado Pronto. Este pino é o controle mestre para o dispositivo externo. Quando esse pino for 1, o dispositivo externo não enviará ou receberá dado. Signal Ground, ou sinal terra. À medida que o cabo é enviado com voltagem mais ou menos, este pino é o terra que é referenciado. Date Set Ready, DSR, ou conjunto de dados pronto. Geralmente, os dispositivos externos têm este pino com um zero permanente, e o CLP basicamente o usa para determinar que o dispositivo externo está energizado e pronto. Request to Send, RTS, ou solicitação para enviar. Esta é a parte do hardware cumprimentando. Quando o CLP quer enviar dado para o dispositivo externo, ele coloca esse pino para zero. Em outras palavras, ele coloca o pino em zero e basicamente diz: eu quero enviar o dado para você, tudo bem? O dispositivo externo diz que está ok para enviar dados, através de definição clara de seu pino enviar um zero. O CLP então envia o dado. Clear to Send, CTS, ou claro para enviar. Esta é outra metade de cumprimento de hardware.
Como observado acima, o dispositivo externo coloca esse pino para zero quando está pronto para receber dados de série P. Ring Indicator, ou anel indicador, apenas usado quando o série P está conectado a um modem. O que acontece quando seu série P e dispositivo externo estão ambos DTE ou ambos DCE? Eles não podem falar um com o outro. Isto é o que acontece. A figura 95 mostra por que dois dispositivos do mesmo tipo não podem se comunicar. Observe que na figura 95, a linha que recebe dado, pino 2, do primeiro dispositivo é conectada à linha que recebe dado do segundo dispositivo. E a linha que envia dado, pino 3, do primeiro dispositivo, está conectada à linha que envia dado, pino 3, do segundo dispositivo. É como falar através de fone com fios invertidos. A peça de sua boca está conectada diretamente à peça de falar da outra parte, e a peça do seu ouvido está conectada diretamente à peça de ouvir da outra parte. Obviamente, isso não funcionará. A solução é usar uma conexão modem nulo, como mostra a figura 96. Isto é tipicamente feito usando um cabo reverso, null modem, para conectar os dispositivos. Para resumir tudo, aqui está uma seção de comunicações típica. Ambos os dispositivos estão energizados, o CLP é DTE e o dispositivo externo é DCE. O dispositivo externo liga DSR, o qual diz ao CLP que está ligado. E lá, o CLP liga RTS, o que é como perguntar ao dispositivo externo: você está pronto para receber algum dado? O dispositivo externo responde ligando o seu CTS, como que dizendo que está ok para o CLP enviar os dados. O CLP envia dado em seu terminal TD e o dispositivo externo recebe em seu terminal RD. Algum dado é enviado e recebido. Depois de algum tempo, o dispositivo externo não pode processar o dado rápido o suficiente. Então ele desliga seu terminal CTS e o CLP para de enviar dado. O dispositivo externo então liga seu terminal CTS de volta. O CLP novamente começa a enviar dado em seu terminal TD e o dispositivo externo o recebe em seu terminal RD. O CLP funciona sem dado para enviar e desliga seu terminal RTS. O dispositivo externo senta-se e espera por mais dados. Comunicações RS-232 Software. Agora que entendemos a parte máquina da figura, vamos mergulhar direto na parte programa. Daremos uma olhada em cada parte do enigma, definindo um pouco dos termos comuns. Já imaginou o que frases como 9600-8-N-1 quer dizer? O ASCII é um código de tradução de leitura humana para código de leitura de computador. Cada letra / número é traduzido para uns e zeros. Ele é um código de 7 bits. Um bit é 1 ou 0, onde podemos traduzir 128 caracteres. 2 elevado a sétima é 128. Caractere que usa 8 bits existe, mas ele não é verdadeiramente ASCII. Abaixo da figura 98 está uma tabela ASCII mostrando suas representações de leitura humana. Nós tipicamente nos referimos aos caracteres usando terminologia hexadecimal. 0 é 30H, 5 é 35H, E é 45H, etc. O H simplesmente significa hexadecimal. Start bit, bit de partida. No RS-232, a primeira coisa que enviamos é chamado um start bit, ou bit de início. Este bit de partida, ou start bit, é um bit de sincronização adicionado logo antes de cada caractere que estamos enviando. Ele é considerado um espaço ou voltagem negativa, ou um zero. Stop bit, bit de parada. A última coisa que enviamos é chamado de stop bit, ou bit de parada. Este bit de parada nos diz que o último caractere já foi enviado. Pense nele como um bit de fim de caractere. Isto é considerado uma mark.
marca ou voltagem positiva, ou 1. Os bits de início ou parada são comumente chamados framing bits, ou bits de concepção, porque eles circundam o caractere que estamos enviando. Parity bit, ou bit de paridade. Desde que a maioria dos equipamentos externos ao CLP são bytes orientados, ou 8 bits, que é igual a 1 byte, parece natural manipular dado como 1 byte. Embora a SCII seja um código de 7 bits, ele é raramente transmitido dessa maneira. Tipicamente, o 8º bit é usado como um bit de paridade para checagem de erro. Este método de checagem de erro recebe esse nome da ideia matemática de paridade. Lembra a propriedade ímpar-par de inteiros? Em termos simples, paridade significa que todos os caracteres ou terá um número ímpar de uns ou um número par de uns. As formas comuns de paridade são non, even e odd, nenhum, par e ímpar. Mark e space não são muito comuns e por isso nós não os discutiremos. Considere esses exemplos. Envie E 45H ou 1000-101 binário. Na paridade non, o bit paridade é sempre 0. Então enviaremos 1000-1010. Na paridade de even, devemos ter um número ímpar de uns, sem nosso caractere total. Então, o caractere original atualmente tem 3 uns, 1000-101. Portanto, nosso bit de paridade que adicionaremos deverá ser 1000-1011 e teremos um número par de uns. Na paridade odd, precisamos de um número ímpar de uns. Já que nosso caractere original tem um número ímpar de uns, 3 é um número ímpar, certo? Nosso bit de paridade será 10. 1000-1010. Durante a transmissão, o enviador calcula o bit de paridade e envia-o. O recebedor calcula o bit de paridade para o caractere de 7 bits e compara o resultado ao bit de paridade recebido. Se os bits calculados e bits de paridade reais não dão um resultado matemático ideal, um erro ocorreu e nós agiremos apropriadamente. É estranho que este método paridade seja tão popular. A razão é porque ele é efetivo apenas metade do tempo. Isto é, checagem de paridade pode apenas encontrar erros que afetam um número ímpar de bits. Se o erro afetou 2 ou 4 ou 6 bits, o método é inútil. Tipicamente, erros são causados por ruídos que vêm em brechas e raramente afetam 1 bit. Verificações de redundância de blocos são usadas em outros métodos de comunicação para prevenir isto. Baud rate, ou taxa de transmissão. Nós perpetuaremos o significado incorreto, já que ele é, na maioria das vezes, utilizado incorretamente. Pense em taxa de transmissão como referindo-se ao número de bits por segundo que estão sendo transmitidos. Então, 1200 significa 1200 bits por segundo que estão sendo transmitidos. E 9600 significa 9600 bits que estão sendo transmitidos cada segundo. Valores comuns de velocidade de transmissão são 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 e 115200. Formato de dado RS-232. Taxas de dados, bits de dados, paridade, bits de parada. Esta é a maneira que o formato de dados é tipicamente especificado. Por exemplo, 9600-8-N-1 significa uma taxa de dados de 9600, 8 bits de dado, nenhuma paridade e 1 bit de parada. A figura 99 mostra como o dado deixa a porta serial para o caractere E45H 100
0101B e paridade even. Outra coisa importante que é às vezes utilizada é chamada comprimento de software, controle de fluxo. Como o comprimento de hardware que vimos anteriormente, o comprimento de software é usado para ter certeza de que ambos os dispositivos estão prontos para enviar ou receber dado. O mais popular, Character Flow Control, ou controle de fluxo de caractere, é chamado SHON/SHOP. É muito simples de entender. Simplesmente o recebedor envia o caractere XOFF, ou SHOP, quando ele quer que o transmissor pause o envio de dado. Quando ele está pronto para receber dado novamente, ele envia o transmissor de caractere SHON. O SHOP é às vezes referido como um caractere de segurar e o SHON como um caractere de liberar. A última coisa que deveremos saber a respeito são delimitadores. Um delimitador é simplesmente adicionado ao fim da mensagem para dizer ao recebedor para processar o dado que recebeu. O mais comum é o CR, o par CR e LF. O CR, Current Return, ou retorno de carro, é como a velha máquina de escrever. Lembra-se dela? Quando você atinge o fim da linha, enquanto datilografando, uma campainha soava. Você poderia então agarrar a alavanca e retornar o carro de volta ao ponto de partida. Em outras palavras, você voltava o carro ao começo. Isto é o mesmo que um delimitador CR fará se você o visualizou na tela do computador. O dispositivo externo ao CLP recebe isto e sabe pegar o dado de seu buffer ou amortecedor, onde o dado está armazenado temporariamente antes de ser processado. Um LF, ou Line Feed, alimentação de linha, é às vezes enviado com o caractere CR. Se visualizado na tela do computador, isto pareceria como o que acontece ao datilografar, quando o carro é retornado e a página move uma linha para cima. Então, não escreve sobre o que já tinha escrito. Às vezes, um par STX e ETX é usado para transmissão e recepção também. STX é Start of Text, início de texto, e ETX, End of Text, fim de texto. O STX é enviado antes do dado e diz ao dispositivo externo que o dado está vindo. Depois de todo o dado ter sido enviado, um caractere ETX é enviado. Finalmente, podemos também cruzar com um par ACK/NAK. Isto é raramente usado, mas ele deve ser observado de vez em quando. Essencialmente, o transmissor envia seu dado. Se o recebedor o recebe sem erro, ele manda de volta um caractere ACK. Se houve o erro, o recebedor envia de volta um caractere NAK e o transmissor reenvia o dado. Resumo: métodos comuns de comprimento de software: SHON/SHOP, CR, CR/LF, STX/ETX, ACK/NAK. Usando o RS-232 com lógica ladder. Agora que entendemos o que RS-232 significa, vamos ver como usá-lo com o nosso CLP. Nós devemos começar como sempre, lembrando que um CLP é um CLP. É um CLP. Em outras palavras, entende a teoria primeiro e então descobre como o nosso fabricante de escolha o faz funcionar. Alguns fabricantes incluem capacidade de comunicação RS-232 no processador principal. Alguns usam a porta de programação para isto. Outros exigem que você cumpre um modelo para falar RS-232 com um dispositivo externo. O que é um dispositivo externo? Talvez você esteja perguntando. Pode ser uma interface entre um operador, um computador externo, um controlador de motor, um robô, um sistema de visão. Pegou o ponto? Para se comunicar via RS-232, temos que atualizar nossas poucas coisas,
faça a você as seguintes perguntas: onde na memória armazenaremos o dado para ser enviado? Essencialmente, temos que armazenar o dado que ele enviará em algum lugar. Onde, senão em nossa memória de dados? Onde na memória de dados colocaremos o dado que receberemos do dispositivo externo? Como diremos ao CLP, quando chegar a hora de enviar nosso dado, o dado que armazenamos em nossa memória de dados para fora da porta serial? Como saberemos quando recebemos dados de nosso dispositivo externo? Se você sabe o que foi dito acima, então o resto é fácil. Se você não sabe sobre o que foi dito acima, então faça alguma coisa e o resto será fácil. Simplesmente pegue uma área de memória para trabalhar e descubra se nós podemos escolher os relés internos para usarmos para enviar e receber dados, ou se o CLP tem alguns que são dedicados a esse propósito. Antes de fazermos isso, vamos buscar alguns termos técnicos fora do caminho, então estamos no mesmo campo do jogo. Buffer. Um buffer é uma palavra técnica chique que significa saco plástico. Em outras palavras, é um local de armazenamento temporário, onde o CLP ou dispositivo externo armazena dado que recebeu ou está esperando enviar, via RS-232. Quando vamos ao supermercado comprar nosso jantar, nós o carregamos em um saco plástico. O saco plástico não é um lugar permanente para a nossa comida, mas um local de armazenamento temporário até que cheguemos em casa. Quando chegamos em casa, nós o colocamos para fora do saco plástico e o cozinhamos. O supermercado foi o dispositivo externo onde recebemos o dado jantar. E nosso micro-ondas é o CLP. O saco plástico foi o buffer, local de armazenamento temporário, que estava retendo o nosso dado, o jantar, até que olhássemos para ele e o tirássemos para usar, cozinhar, String. Um string é uma maneira legal de dizer um grupo de caracteres. A palavra hello é um string. Ele é um grupo de caracteres. Hello, R-E-L-L-O, que estão conectados, string, juntos para significar algo útil. 43770 é também um string. Embora não faça sentido para nós, ele pode significar alguma coisa valiosa para um CLP ou dispositivo externo. Ele poderia ser um comando que diz ao seu robô suas coordenadas atuais. Ou poderia simplesmente ser a palavra hello de cabeça para baixo. Concatenate. Esta palavra significa formar. Simplesmente significa combinar dois grupos de caracteres ou string para fazer um outro grupo maior ou string maior. Um exemplo é a combinação de dois strings, o green e o house, juntos para fazer um string greenhouse. Vamos ver o RS-232 em ação. Novamente, os locais de memória e relés variam de acordo com o fabricante, mas a teoria é universal. Primeiro, 1. Vamos atribuir posições de memória DM1000 a DM1003, onde será o lugar onde colocaremos os nossos dados antes de enviá-la para fora da porta serial. Nota: muitos CLPs têm áreas de memória dedicadas para este e apenas este propósito. 2. Vamos atribuir ao relé interno 2000 ser o nosso relé enviador. Em outras palavras, quando ligarmos o 2000, o CLP enviará o dado de entrada DM1000 a DM1003 para fora da porta serial ao nosso dispositivo externo. Observe novamente, muitos CLPs têm relés dedicados, relés de utilidades especiais para estes e apenas a este propósito. É muito bom quando o fabricante faz nossa vida mais fácil. Nós enviaremos o string temp para fora da porta serial para um operador ver no painel HMI quando o nosso sensor de temperatura ligar. Isso significa que nosso forno se tornou muito quente. Quando a interface receber esse string,
ela mostrará uma mensagem alarme para o operador ver. Olhe lá atrás na tabela ASCII e você verá que TEM são os hexadecimais 54, 45, 4D, 50. T é igual a 54, E igual a 45, M igual a 4D, P igual a 50. Nós escreveremos esses caracteres ASCII na forma hexadecimal dentro de locais de memória de dados individuais. Como nós usaremos DM1000-1003? Lembra-se da instrução MOV? Nós ligaremos nosso relé enviador 2000 quando nosso sensor de temperatura 0000 ligar. O diagrama ladder é como mostrado na figura 100. Alguns CLPs podem não ter relés internos dedicados que enviem nosso dado através de porta RS-232. Nós teremos que atribuí-los manualmente. Além disso, alguns CLPs terão uma instrução especial para nos dizer onde o dado está armazenado e quando enviar o dado. Esta instrução é comumente chamada AWT, ASCII Write ou RS. Embora a teoria seja sempre a mesma, coloque o dado no local de memória e ligue um relé para enviar o dado.